Ora, vamos ver aqui se eles aparecem. Olá, Já noite. está, boa noite. Está aqui o Paulo, a ver se conseguimos. Ótimo. Eu vou ver se partilho entretanto. Ora, viva! Opa, acho que é a primeira vez que isto acontece assim tão rápido. Facilmente. É de suspeitar. Desconfiar. Quando a live é... Entra assim, Arranca assim tão sem depressa. sacrifício. Quando a live é grande, até o santo desconfia. Já diz o positivo. Ora bem, deixa ver se eu consigo. Alguma coisa vai isto. acontecer. Vai. Vai. Share in my feed, não é? Pois. Convém que seja no teu. Já temos algumas pessoas connosco, já não estamos sozinhas. Ótimo, boa noite. Sim, senhor. Deixa eu partilhar. Pois é o que eu estou a tentar fazer também. Partilhar. Ups. Ok. O Paulo? Está a partilhar o... se calhar saiu. Oi, que estranho. E disse que ia partilhar a publicação e se calhar desligou sem querer. Não era preciso sair para ir lá partilhar. E agora? Eu acho que já partilhei. Deixa ver. Sim, acho que já está. Já está partilhadinho. Acho eu. Espera, agora eu tenho que voltar, que senão... Pois. Está a voltar. Já voltou. Eu pensei que... Ora vai. Mas quando é partilhar, tinhas mesmo que sair para ir lá entregar em mãos e voltar? Não, eu não sei o que é que se passou, quer dizer, entretanto, mas tu fui partilhar. Não desligaste? Mas eu não desliguei, não, eu acho que desligou-se por si. Vou tentar aqui outra coisa. Ok. Tudo bem. Enfim. Pronto. Eu quero que me desvou de ser o rei das partilhas. Antes, melhor o rei das farturas. Melhor o rei das o rei das farturas. partilhas, essa é boa. Ora bem, eu estou a tentar ver aqui, não consigo. Quero ver aqui os comentários e hoje isto decidiu que não quer dar. Pois, são estas coisas assim. Estamos prontos? Prontíssimos. Concentradíssimos. Ok, já consegui. Já estou a conseguir ver. Ótimo, sim senhor. Pronto, acho que temos quórum, podemos começar. Vamos a isso. Já temos quórum. Boa O noite, Benfica então. hoje joga. O Benfica joga. Pois é. Coisas tão importantes. Falta saber, nós aqui com estas banalidades, quando há jogos a acontecer. Boa noite, então, a todos que nos estão a acompanhar. Hoje estávamos a pensar, falar aqui um pouco, ou o tema, pelo menos é este de Cristo e a cidade, e lembramos-nos deste tema a partir até de uns dados recentes que saíram sobre o contexto francês, que diz que cerca de 80% da população francesa atualmente já vive na cidade ou nos subúrbios da cidade, que é também uma realidade um
pouco transversal, seja em outras grandes cidades um pouco por todo o mundo, mesmo na América Latina, mas também aqui na Europa. E juntando a esse facto também um outro que é daquele que é da história da Igreja, onde, como sabemos, a Igreja nasceu na cidade, pelo menos até ao século IV, tínhamos este modelo onde o bispo estava a viver no centro da cidade com os seus presbíteros. Também é verdade que as grandes cidades permitiam a entrada de novas religiões ou novas espiritualidades, e por isso também daí o rápido crescimento, sobretudo a partir do século IV, com a paz de Constantino. O que depois é que levantou um outro problema, é como chegar às populações que estão nas vilas ou nas aldeias. Na altura havia uma ou duas possibilidades, chegou-se a pensar de replicar este modelo, não é? Um bispo com o seu presbitério que se mudava para uma outra terra, ou então os bispos assumirem a sua função inicial de sucessores dos apóstolos e delegarem numa outra espécie de bispos presbíteros essa função. Não foi isso que aconteceu. Historicamente, tanto quanto sabemos, foram enviados presbíteros ou diáconos para essas aldeias. E se juntarmos a estes dois aspectos, seja este social e este um bocadinho mais histórico e teológico, pareceu-nos assim natural falar, ou pelo menos fazer um exercício de imaginação de como seria a presença da Igreja na cidade, não é? A partir um pouco da nossa experiência, de algumas coisas que vimos e de eventualmente algumas intuições que também temos. Uma dessas, se calhar, realidades que creio que estamos de acordo tem a ver com o facto deste modelo clássico de comunidade cristã, de paróquia, não é? Que nasce sobretudo a partir de Trento, que é aquela que tem no território a sua principal característica, juntamente com os sacramentos e centrada na ação do presbítero, que esse modelo, num contexto urbano, não tem sido capaz de dar resposta. E até porque mesmo quem está a viver na aldeia, mesmo assim, já também tem uma certa mentalidade urbana. Portanto, esta questão da cidade é transversal. Daí que parece importante pensarmos ou fazermos este exercício de imaginação daquilo que possa ser relevante para a Igreja na cidade nos próximos tempos. Mais ou menos isto que tínhamos pensado. Não sei quem de vocês dois quer dar assim o primeiro pontapé de saída, que depois eu também apanho a bola. Depois também há algumas coisas, isto só para perceberem, já há muito tempo falávamos sobre esta realidade, que uma vez visitamos uma paróquia da Igreja de Inglaterra, St. Martin in the Fields, até fomos várias vezes. Estive lá no sábado a jantar. A almoçar, desculpa. Almoçar, pronto. Já foste mais vezes. Já fui mais vezes. Já foste. Olha, Paulo, não te estamos a ouvir. Estás um mute. Pois é, desligaste o microfone, agora sim. Um bom motivo para ir à paróquia e lá almoçar. Indiretamente até foi, mas de seguida explico. Porque, assim, em traços simples, claro, há uma forte aposta na cultura e na espiritualidade nessa comunidade. Na cripta, não é? Tem uma zona de uma sala de refeições, quase podemos dizer um restaurante em estilo self-service, aberto a toda a cidade. E depois também tem uma pequena livraria, tem um espaço, também organizam vários concertos, sessões de apresentações de livros e também... E um enorme trabalho com os sem-abrigo. Sim. Um enorme trabalho com os sem-abrigo. Nessa questão das cidades, se calhar, só mesmo para dar um pontapé de saída,
recordava aquilo que é do conhecimento de todos nós de como a história do Novo Testamento é uma história feita de cidades. Uhum. Ou seja, quando nós vemos como é que se espalha a fé e qual é o primeiro serviço que os apóstolos fazem, é o espalhar-se de cidade em cidade, não é? Jerusalém, enfim, alguns vão para Samaria. Jesus tem o seu centro de operações em Cafarnaum, não em Nazaré, não é? Cafarnaum era dentro, enfim, dos parâmetros da época, não era uma cidade, era uma vilazinha, mas Jesus não está sequer no interior, onde era natural, mas transfere-se para ali. Porquê? Porque era uma zona de passagem de muita gente, era uma cidade portuária, havia barcos, era fácil deslocar-se, etc. E o cristianismo depois vai para norte, vai para Antioquia, que era uma das maiores cidades, Antioquia da Síria, que hoje em dia fica na Turquia, vai para uma das maiores cidades da época e depois começa a espalhar, não é? Quando nós vemos as cartas de Paulo, vemos Galácia, vemos Colossos, vemos Éfeso e depois já entrando na Europa, Filipos, Corinto, Tessalónica, etc. e Roma. Ou seja, este é um itinerário urbano e nem sequer é um itinerário de pequenas cidades, mas das grandes metrópoles da época. Obviamente, uma das razões era a prática, e que para isso serviam as estradas romanas, não é? Claro. Que facilitavam imenso as comunicações, não é? E, portanto, aqui havia uma opção que era claramente muito estratégica, em termos de poder utilizar os recursos disponíveis. Mas, ao mesmo tempo, era uma opção muito pragmática, ou seja, onde é que as pessoas estão? As pessoas estão nas cidades. E, portanto, é por isso que o cristianismo, ao começar, começa por espalhar-se pelas cidades, não é? De facto, os bispos, como dizias, e bem, não é? Com a sua comunidade de presbíteros à volta, era uma realidade essencialmente urbana, não é? Depois, posteriormente, irão aparecer os chamados cor-episcopi, não é? Os bispos das periferias ou das zonas rurais, não é? Muitos mosteiros na Idade Média serviam as comunidades rurais, mas era através do envio de missionários que iam e voltavam ao mosteiro, não é? Portanto, o cristianismo foi sempre, sobretudo nos primeiros tempos, foi uma realidade essencialmente urbana, por uma questão de poupança de recursos, mas também de um pragmatismo apostólico, de dizer nós temos de estar onde as pessoas estão. Não é? Sim. Eu tenho ultimamente pensado muito no que significa uma igreja no centro da cidade, que é o caso dos congregados, não é? Está mesmo na Avenida Central, no centro da cidade. E qual é a nossa missão, neste caso específico, como reitor dos congregados e também com o Tiago, não é? Temos pensado muito nisso, o que é que nós podemos oferecer. Mas mesmo antes daquilo que se pode oferecer, aquilo que eu vou percebendo do comportamento das pessoas, e neste caso dos congregados, é que é um lugar, é um lugar de encontro, não é? Enfim, eu já fui parco em Aldeias, em Vila Verde, onde as igrejas, a maior parte das nossas igrejas até estão fechadas durante a semana. Abrem 30 minutos, uma hora antes, tanto para a celebração da Eucaristia, ou quando há um funeral, ou outro momento, mas a maior parte dos dias, há razões para isso, evidentemente, quer dizer, ter alguém, é uma questão também de segurança. Embora as igrejas na cidade às vezes elas também estejam fechadas, também não é assim, não é líquido que todas as igrejas na cidade estejam abertas. No caso dos congregados está aberto e quem quiser pode entrar e não é pagamento. E o que é que acontece? As pessoas rezam. A primeira coisa que se vê é que as pessoas rezam. Tem muita gente que todos os dias passa pela igreja dos congregados, desde as 8 da manhã até às 6 da noite, que é quando é que ela fecha. Ao sábado, agora, inverno, não temos a missa das 10 da noite, mas até às 11 da noite tínhamos gente lá a passar. E era muito interessante, as pessoas entravam e ficavam muito admiradas com aquela celebração da Eucaristia àquela hora. Mas ela é, sobretudo, um sinal, é uma presença que atrai as pessoas. E, como digo, neste caso é uma igreja muito, muito especial porque está mesmo no centro, não é? Portanto, as pessoas circulam por ali, passam por ali, não tem um adro, quer dizer, é passar
digamos, da cidade para aquele lugar onde a pessoa se senta, alguns a ver, outros ali que estão a rezar. A outra questão é esta, qual é a nossa missão na cidade, concretamente pensando até na cidade de Braga. Eu e o Tiago há pouco tempo estivemos até envolvidos em um processo de uma reflexão, quando se deu a nomeação do Dom Roberto. E uma das questões que nós colocávamos precisamente era estas. Não era só substituir alguém, portanto é necessário colocar um parco na paróquia de São José de São Lázaro, mas qual é a abordagem à cidade? Qual vai ser a nossa missão na cidade? Qual pode ser a partir de agora? Enfim, não quer dizer que isso não pudesse até acontecer com o Dom Roberto lá, na altura como parque, não é? Mas daí também se disputou esta reflexão, qual vai ser a nossa missão, que passa para além da fronteira dos limites da nossa freguesia, das pessoas que ali frequentam, mas qual é a proposta que nós temos para fazer? Assim, sendo mais claro, chegamos à época de Natal, por exemplo, olhamos para a iluminação da cidade, assim, uma espécie internamente, ou pelo menos às vezes dos padres, este lamento que não há uma presença, ou pelo menos na iluminação, ou do presépio, de uma referência ao Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, tal como nós o celebramos e entendemos. Mas qual é a nossa proposta? Qual é a nossa proposta? Qual é o nosso programa cultural para esses dias? Que pode passar por concertos, pode passar por uma decoração especial, pode ser passar por uma presença também na cidade, no centro da cidade. É que há aqui um outro aspecto que acho que era importante também refletir, que é nós deixamos de ocupar, nós quase como abandonamos o espaço externo, aqui estou a pensar na cidade, não entendemos como algo nosso e não temos uma proposta. E eu acho que isso deve ser refletido, deve ser pensado, o que é que nós podemos oferecer à cidade. Com a experiência que temos, mas também, digamos, no serviço também ao bem comum. Para além da missão, um serviço à própria cidade. Porque as pessoas procuram e têm sede, isso é real, isso eu sinto todos os dias, por exemplo, nesta igreja, onde entram várias pessoas e muitas delas vêm até para pedir orientação espiritual, sendo que os congregados são conhecidos até, sobretudo, por um espaço de reconciliação e vão lá milhares de pessoas, não é? Portanto, a mim parece-me que a questão é: será que nós estamos a cuidar pastoralmente das nossas cidades para além dos limites das nossas paróquias? Ou, estando na cidade, temos uma pastoral rural, ou digamos, ou de aldeia? Não sei se enfim, são algumas questões que eu tenho. Sim, uma das características da cidade é precisamente a não noção do território, dos limites. E se calhar essa é uma das lacunas, é que de estarmos a tentar implementar na cidade aquilo que é um modelo que funcionava ou pode funcionar numa vila ou numa aldeia. Há uma coisa tão simples quanto esta, que tantas vezes digo: se nós estivermos ali mais ou menos no centro da cidade e pedirmos às pessoas, desde logo que identifiquem em que freguesia ou a sua paróquia, em que paróquia é que estão, naquele momento, não. Se calhar a maior parte nem sequer consegue identificar onde está. Portanto, os limites geográficos são absolutamente irrelevantes num contexto urbano. E se esse modelo não é adequado à cidade, quer dizer que então também é necessário procurar outros. E uma eventualmente, das mudanças que é mais mental, que todos nós precisamos de fazer, é que aquilo que foi construído ao longo de tantos séculos, de modo estável, de uma comunidade onde aposta todas as suas fichas nos sacramentos, na catequese, na iniciação cristã, que esse registro já não consegue dar resposta, desde logo, porque uma das características que temos é o facto de há uma dissociação entre as pessoas e as instituições, não só a Igreja, mas um descrédito da justiça, da educação, da política e também da Igreja. E aquilo que, no fundo, se delegava nas comunidades cristãs como sendo uma espécie de um farol de como é que eu posso
compor a minha fé, o meu itinerário enquanto crente, hoje isso são processos mais individualizados, não é? Que cada um constrói o seu. E fala-se talvez muito mais de espiritualidade do que propriamente de religião. E espiritualidade é mais difuso, não é? Porque há vários tipos de espiritualidade. Ora, ou mesmo quando estavas a dizer, Paulo, e é verdade, que há muita gente que não tem propriamente um compromisso fixo e real com as comunidades, dizendo, esta é a minha comunidade de referência, mas não abdica de um estar numa comunidade, nem que seja para entrar numa igreja, nem que seja para fazer um momento de silêncio e de viver a espiritualidade do modo como a entende. E não está nesse ponto, por exemplo, para ter um compromisso mais forte com a comunidade. E uma das coisas, olhando para alguns exemplos que vão andando por aqui e por ali, sobretudo na Alemanha, onde vão testando algumas propostas, é esta de pensar as comunidades na cidade, não em termos quase, vamos dizer, de paróquia, mas de lugares ou de âmbitos de ação onde a Igreja deve estar presente. E há pelo menos 2 ou 3 que acho que são importantes. Um deles, quase poderíamos dizer que são os lugares feios, ou os lugares onde não há vida. E esse é um outro modo para dizer, não só ação sociocaritativa, com os sem-abrigo, com aqueles que são os marginalizados, que são vítimas de racismo, de algum tipo de violência, mas também lugares de cura, como os hospitais, não é? Onde simplesmente delegamos uma espécie de um capelão, quanto muito diocesano, mas a comunidade que mora ali, se calhar não olha para o hospital como um lugar onde deve ter uma presença. A prisão também o é. Mas também, por exemplo, outro tipo de lugares que são estes lugares de reflexão e de espiritualidade. Ainda há pouco dizia, mas não é esta semana, o quanto hoje é apreciado pelas pessoas, por exemplo, as peregrinações, as caminhadas, o contacto com a natureza como uma espécie de transcendência, de se estar a contactar com a natureza para ter, hoje fala-se muito em experiência, não é? De ter uma experiência. A questão é que nome é dar a essa experiência e que não seja uma experiência só com energias, mas seja uma experiência que é encontro com alguém. Mas a questão é que muitas vezes nós quase criticamos ou condenamos esse tipo de apostas, não é? de opções de vida, e não sabendo aproveitar não digo em nosso favor, mas partir daí para construir algo diferente. Não é? Em Braga acho que funciona bem, e na altura, falando com o Paulo Duarte, até o Centro de Espiritualidade dos Jesuítas, não é? Fora um bocado da cidade, estes micro-retiros de fim de semana para casais, para jovens, não é? Têm tido uma procura absurda, positivamente, não é? Quase com lista de espera. E como é que nós conseguimos falar quase de uma perda de fé, mas ao mesmo tempo há aqui tantos outros sinais que são interessantes. Mas, para além desses locais, ok, e no outro dia falávamos, antes de ir para aquela fé e ferro, aquela conversa, estávamos a olhar ali para o lado dos congregados, temos aquele edifício que agora pertence à Universidade do Minho, e nós dissemos, nós sabíamos o que fazer aqui, não é? E falámos do St. Martin in the Fields, que era enfim, podia ter precisamente um restaurante, um auditório, um programa cultural, isto. Mas eu tenho pensado há algum tempo numa outra situação, numa outra coisa, que é, nós, em alguns espaços, a Igreja não vai ter capacidade, falo da Igreja em Portugal, mas depois dependerá de diocese para diocese, estou a dizer isto, posso estar a ser injusto no sentido, enfim, não ser a realidade, mas tanto quanto me parece, será um pouco a realidade, que é, nós vamos ter dificuldade em construir igrejas em alguns espaços, porque não temos dinheiro sequer para as construir. Construir uma igreja custa milhares de euros, ou seja, milhões de euros. Mas há uma outra coisa, que para além dessa presença dos lugares feios, do hospital, da universidade, enfim, do trabalho junto dos sem-abrigo, que é a presença
a presença num bloco de apartamentos. E não necessariamente pensar que tens ali uma loja e que tens quase como, enfim, nós vemos as igrejas evangélicas, têm ali depois um centro de culto. Também pode ser, nós temos uma experiência dessa aqui em Braga, que, enfim, havia um centro de culto que era uma loja de um prédio. Um espaço que poderia ser um espaço comercial, mas tinha ali celebrava-se ali a Eucaristia. Mas estou a pensar concretamente que é, numa casa, há ali alguém que um pouco até o seu serviço, digamos, era na sua casa ter um grupo de oração, quer dizer, a formação daquelas pessoas, uma igreja doméstica, não é? Mas dos tempos modernos. Não sei se isto faz sentido, não é? A promoção, em algumas zonas desses bairros, destes, sim, como digo, pode ser no fundo, embaixo de um prédio, mas pode ser mesmo uma casa. Não sei o que é que vós, se alguma vez pensaste nisso, não é? Porque tem-me ocorrido este pensamento várias vezes nestes últimos tempos. Uma coisa a esse propósito, embora um pouquinho diferente, é a necessidade que nós vamos ter, a mesmo muito curto e médio prazo, de reorganizar e dar uma funcionalidade diferente a um conjunto de edifícios que nós temos e cuja funcionalidade litúrgica é cada vez mais diminuta ou então passará a ser mesmo nula. Isto é, quando nós olhamos para o número de igrejas que algumas das nossas vilas ou cidades têm, e se descontarmos o número de paróquias e a capela mortuária, nós continuamos ou capelas mortuárias, não é? Nós continuamos a ficar com um conjunto de espaços enormes. Enormes, ou seja, e a questão é, nós temos uma necessidade de criar portas abertas, não é? E criar espaços onde as pessoas possam entrar apenas porque se sentem bem. E isso não significa apenas entrar numa igreja para rezar. Se nós dizemos que a igreja é uma casa de portas abertas, não pode ser apenas uma casa de portas abertas onde lá dentro não está ninguém. E, portanto, de facto, há essa necessidade, creio eu, de criar espaços que dentro das cidades possam servir como referência para quem procura e precisa de conversar, ou tem curiosidade, ou tem uma pergunta a fazer. Mas, uma espécie de cartórios deslocalizados da residência ou da igreja paroquial, não é? Ou então espaços que podem ter uma valência múltipla, não é? E até chegamos a falar de alguns espaços, e por muito estranho, e isso até pode chocar as pessoas, eu penso que até, a mim também me chocou há uns anos atrás, e hoje em dia penso que até pode ser uma solução com grande dignidade, não é? Que é precisamente a adaptação de algumas antigas capelas a espaços de encontro, que inclusive têm uma área de restauração e que têm uma área onde as pessoas podem entrar, podem encontrar, podem conversar com alguém. Eu dou o exemplo aqui em Cambridge, não é, da antiga capela, que era a capela do colégio de que foi mestre e capelão São João Fisher, não é? Que aliás nós já lá estivemos juntos os três também a visitar, em que a capela foi adaptada, reservaram uma área à volta do altar e do cadeiral do coro com uma plataforma de vidro, uma parede de vidro, e preservaram essa área, e o resto do espaço da capela foi transformado num excelente restaurante e café, etc., que está cheio todo dia, à pinha de pessoas jovens e estudantes. Até que nem conseguimos tomar lá um café. Ai não, isso eu não me Não, lembro. Não fomos lá, não. Só passar. Pois Estava eu vou cheio, lá, íamos almoçar. vou lá com alguma frequência, não é? Porque o espaço é extraordinário. Na altura de exames, reservam um conjunto de mesas que é só para os estudantes poderem estar lá com os seus computadores, a estudar, etc., não é? E, portanto, nós temos a criar espaços que sejam espaços de acolhimento e onde haja alguém que esteja disposto a acolher as pessoas, não é? Essa é uma das questões, ainda a propósito de estar onde as pessoas estão. Uma das áreas que eu considero mais desprezadas, e quando eu trabalhei na pastoral juvenil tentei também puxar esse assunto, mas nunca pegou, não é? Que é a presença da igreja nas escolas. E não estou a falar da educação moral e religiosa católica. Estou a falar de que se nós temos a preocupação de ter párocos nas paróquias,
E às vezes o número de pessoas que há nas paróquias é muito pequeno. Nós não podemos destacar um padre cuja missão seja estar na escola, numa lógica de evangelização, e não estou a falar de estar lá porque dessa forma completa o salário da paróquia. E não estou a falar de dar aulas de moral. Estou a falar de dar aulas em qualquer outro tipo de âmbito e ser uma presença declarada e consciente e pública da Igreja no grupo de professores e para os alunos. Não padres envergonhados, porque isso às vezes também acontecia muito nas escolas, não é? Que havia muitos padres que eram professores, mas não estavam lá enquanto padres, estavam lá enquanto professores. Fosse por uma questão de necessidade material, pelas mais variadas razões, não é? Mas a sua ação da Igreja até evitavam qualquer tipo de ação pastoral para evitar que não se confundissem as coisas. Porque eu acho que nós temos que passar a uma presença que seja exatamente o contrário. Já muitos padres faziam isso, honra seja feita. Muitos padres tinham a presença muito benéfica nas escolas, não é? Eu conheço vários, não é? Que a sua presença era de facto um bálsamo para os colegas professores, não é? E para muitos alunos, não é? Mas era muitas vezes, enfim, uma decisão pessoal, não era uma estratégia eclesial. E nós sabemos que os jovens estão nas igrejas, nas escolas, não é? E nós queremos ir evangelizar onde as pessoas estão, precisamos de uma outra presença nas escolas, não é? Sem sombra de dúvida, penso eu, não é? Sim, estavas a falar isso do acolhimento, de ter alguém, esse, enfim, não é puxar a brasa à sardinha, mas a verdade é que é uma das razões das pessoas irem aos congregados, está lá sempre um padre, está sempre alguém de serviço a conversar, quer de segunda a sábado e, portanto, nos vários horários, não é? Está sempre alguém, não é? E neste momento até na direção espiritual que se tem empenhado bastante, o Tiago Varanda tem uma agenda bem preenchida de gente que vai lá e está a acompanhar. Aliás, ele está a acompanhar, prestou-se esse serviço de pessoas que estavam a acompanhar pessoas, digamos, com deficiência, portadores de deficiência, e ele tem feito esse trabalho. E a razão é essa, tem sempre alguém, não é? Está sempre alguém com quem podem falar, para além da atividade socio-caritativa. Agora sim, eu acho que são vários anos onde a presença da Igreja tem que ser trabalhada, mas para isso é preciso refletir sobre a cidade, cada cidade em particular, não é? Mas sim, acho que essa presença qualificada é necessária. Há uma outra coisa já agora que referiste, a questão de estar sempre alguém, um padre disponível para atender. Há uns anos atrás, como é que se chama aquela outra, a catedral mais antiga de Paris, não a Notre Dame, é Saint-Denis, não é? Saint-Denis, acho que é mesmo a catedral mais antiga ou a igreja mais antiga de Paris. Ao visitar, chamou-me a atenção, porque eles tinham feito uma coisa que, em termos estéticos, não era lá muito bonita, não é? Mas a verdade é que, passados estes anos, e pensando melhor, até por causa enfim, da crise e da imagem negativa que em algumas das nossas paróquias e no contexto dos abusos que aconteceram, etc., a imagem horrenda que se associou ao confessionário, não é? O que é que eu vi nesta igreja, penso que foi na igreja Sanderi, fizeram uma espécie de caixas de vidro com isolamento acústico, não é? Dentro da igreja, não é? E tinha, nem sequer era um padre, era um diácono, mas estava com a alva e com a estola, não é? Mas também penso que esse ministério também é exercido por leigos, não é? Homens e mulheres, não é? E só tinha um sinal a dizer: Je suis ici pour t'écouter. Estou aqui para te escutar. Nada mais. Não era para confessar, não era para dar lições. Estou aqui para te escutar. E as pessoas iam porque tinham ali de facto uma possibilidade de escutar. Só uma outra partilha, uma outra experiência do padre Ed, que vós também já conheceis aqui, o decano do nosso colégio, não é? Ele foi pároco em Edimburgo, pároco da única igreja católica que fica mesmo no centro da cidade, não é? E quando chegou, encontrava-se a paróquia numa situação de, enfim, Edimburgo é uma cidade muito descristianizada, não é? Mas a comunidade católica, sendo historicamente minoritária, ainda pior. Então eles fizeram uma proposta que era confissões para todos.
católicos, não católicos e até não crentes. E, portanto, distribuíram os folhetos que diziam essencialmente: se és católico, venha encontrar-te connosco, se quiseres confessar-te e receber a absolvição, etc. Se és cristão não católico, vem, podemos conversar, no fim podemos rezar juntos e dar-te a bênção. Se és não crente, vem e conversamos, sem nenhum tipo de rito religioso, estamos aqui apenas para te ouvir. Pode A dar a bênção. BBC, a BBC Rádio contactou o padre Ed a perguntar-lhe se aceitavam que enviasse um jornalista. E eles disseram: aceitamos desde que haja uma atitude de respeito para connosco e para com as outras pessoas que porventura estejam a participar no evento. Ora, a BBC enviou uma equipa de 2 jornalistas a fazer uma reportagem em direto. Como é que a coisa funcionou? Um deles ficou num pub, num bar que fica mesmo frente à igreja, enquanto o outro foi ter com o padre à igreja. Obviamente não levava nenhum microfone, nem estava a gravar a chamada. Isso também foi a conversa, isso foi combinado, não é? Que não haveria nenhum tipo de registro, porque aquilo que iam dizer, quer fossem católicos, cristãos ou ateus, ficava sob sigilo de ambas as partes. E o jornalista que enviaram foi um jornalista ateu. Foi ele que foi conversar com o padre. E quando saiu da igreja foi direitinho ao pub e, em direto para a rádio BBC, disse: acabo de sair do confessionário da igreja católica em Edimburgo, sou ateu e posso-vos dizer que foi a experiência mais bela da minha vida. Portanto, fantástico. Às vezes essa necessidade de estar apenas para ouvir, não é? Para ouvir sem emitir um juízo, não é? É uma forma preciosíssima de acolhimento. Eu quero dizer, eu estava aqui a ler. Santos, só quero dizer que a minha tia trocou-nos agora pela Canção Nova, mas ela avisa quando sai. Ela avisa, agora avisa, foi para a Canção Nova, que acho muito bem. Continua, desculpa lá. Não, estava a ler aqui o comentário do Marco Lopes, que me parece interessante, quando ele diz: mas porque um padre disponível para atender, e se o padre não pode, e nós não podemos estar disponíveis para atender, não é? Porque, no fundo, é esta separação entre aquilo que possa ser o sacramento da reconciliação com a da direção espiritual. Não é? E é muito pertinente esta observação, porque não quer dizer que a direção espiritual não seja exclusiva do sacerdote e felizmente algumas pessoas vão se preparando também para esse âmbito da direção espiritual, propriamente. De facto, também acho que é acertado o que ele diz, não é exclusivo, não é, do padre. E, eventualmente, até seguindo este princípio do Papa Francisco, dos ministérios, este poderia ser um ministério laical. Tenha que ser preparado, ministério da escuta, podemos dizer, não é? Tem que ter a preparação adequada, mas eu não vejo problema nenhum, bem pelo contrário, bem desejável. O Nuno também diz que porque não criar as peregrinações urbanas com espaços e itinerários pensados para um ou mais dias, garantindo momentos de reflexão, oração, silêncio. Esta ideia de uma peregrinação aplicada à malha urbana. Eu estava a lembrar 7 igrejas em Roma, com os oratorianos. Sim. Fazia a peregrinação por 7 igrejas. O meu orientador, o Paulo Alzalan, fazia isso nas cidades. Era uma espécie de oração do terço, mas indo ao encontro de várias igrejas, digamos, com uma marca mariana. E por isso era quase a oração do terço, mas também num sentido de peregrinação. E fazia isso com todas as semanas, saíam, e eram grupos até bastante consideráveis. Depois eu propunha, porque eu tinha uma espécie de um lugar onde acolhia os peregrinos que vinham que estavam a peregrinar, não é? E eu também promovo as peregrinações a Santiago de Compostela, que também tem crescido imenso entre nós. E é curioso que, como isto tudo está a crescer e está a fervescer, no outro dia lembrei-me de uma coisa que já tínhamos falado, por causa esta contradição, não é? Quando o livro do Alic, não é? Sobre as igrejas vazias,
Eu disse, um dia tenho que falar com eles para ver, agora passado mais um anito ou dois do Covid, se de facto as igrejas ficaram vazias, se as pessoas permaneceram, mas pronto, isso seria um tópico para uma próxima conversa. Esta questão da escuta é que me parece relevante porque, de facto, uma das características que mais são apontadas, pelo menos pelos sociólogos, é que a cidade que gera solidão entre as pessoas. Não é? Não, apesar de estarem fisicamente juntas e haver um grande aglomerado de pessoas e em tantos espaços, não é? Isso não diminui, bem pelo contrário, aumenta o caráter de solidão. O Bauman dizia que a comunidade é como uma espécie de um paraíso perdido. Eu posso dizer que, enfim, algumas pessoas vão, estão em algumas igrejas, nomeadamente elas congregados, e passam o seu dia ali. Porque encontram alguém, um amigo, uma amiga com quem falo. Portanto, essa realidade da solidão está muito presente nas nossas, enfim, mesmo na nossa cidade de Braga. Eu conheci uma pessoa que passava o dia lá, lanchava lá no corredor da Basílica, não é? Na secretaria, não é? Portanto, isso é real. Isso é real. Ou então ao domingo, mesmo à tarde, pronto, sempre no primeiro domingo de cada mês, também ao domingo, a exposição, a adoração do Santíssimo Sacramento, vésperas do Santíssimo Sacramento e tal. Mas quando inicialmente vou para lá, havia todos os domingos à tarde. Depois, passado um mês, passou só a ser o domingo, digamos, o primeiro domingo de cada mês. E algumas das pessoas que na altura sentiram-se a falta era porque ir ali ao domingo era uma forma diferente, ou pelo menos mais feliz de viver o domingo, não é? Não só o momento de oração, mas o momento em que se podia encontrar com alguém, não é? Não era da última vez que falávamos neste espaço simbólico do adro, não é? Do encontro, onde as pessoas possam conversar. Porque se repararem a questão da Eucaristia, o quanto também pode ser, isto é, que as pessoas entram e saem, participam num rito, mas nem por isso saem, digo eu, com esta sensação de terem criado relação com alguém, como se fosse uma espécie de um momento de oração individual no coletivo. Não é? Em França, de facto, ou foram inovadores nessa opção até do sacerdote, que no final da Eucaristia, que ia para a porta da igreja, para o padre poder despedir-se das pessoas, trocar umas palavras, criar um certo sentido de comunidade, que isso é um processo que deve ser construído, não se pode dar por garantido que o facto de termos pessoas que há um sentido de comunidade, que sentem aquilo como uma comunidade, não é? E é curioso que não tenho pena de não se ter desenvolvido aquilo que foi no tempo do Covid, das tantas equipas de acolhimento, que inicialmente tidas como equipas para ajudar a sentar no lugar correto. Equipas higiênicas do que outra coisa. A verdade era essa. Mas poderia ter desenvolvido para equipas de acolhimento. Das coisas que, olha, por exemplo, uma vez que fomos visitar aí o Pablo, curioso que, mesmo nas igrejas que estão abertas, meramente a título de turismo religioso, vamos dizer assim, não é? O quanto tem grupos de voluntários, gente já reformadas que está lá, mas que fazem questão, de facto, de sentir que és bem recebido naquela igreja. Não estão lá como fiscais, não é? Basta este gesto dizer bem-vindo, não é? Esta é a igreja de posso ajudar, que não és um número que acabou de entrar. Lembrei-me agora de duas coisas. Né? Uma delas era que nas comunidades por onde passei, em algumas funcionou melhor, noutras menos, mas uma das coisas que insisti sempre, em algumas havia, noutras tinha desaparecido, depois retomou-se, era que existisse algum grupo que assumisse que no fim
da Eucaristia Dominical, o café paroquial estava aberto. Uhum. E o café paroquial às vezes era uma coisa muito simples. Depois, em quase todas as comunidades, aquilo acabou por funcionar, ora para os escuteiros, ora para uma comissão de festas, etc., não é? Mas era um espaço que era importantíssimo. Claro. Porque as pessoas no fim da Eucaristia iam tomar um café, iam comer uma nata, conversavam, não é? Em algumas comunidades funcionava até durante a catequese. Portanto, enquanto a catequese estava a funcionar, os pais estavam ali, vários pais ficavam, etc., não é? E, portanto, esse tipo de espaço informal após a celebração, não é? É importante. Há outra coisa a propósito do acolhimento, não é? E que às vezes até pode ser feito de forma extraordinária por funcionários. Uhum. E o exemplo era precisamente aqui na Inglaterra, as catedrais anglicanas, em todas elas paga-se para entrar, não é? E a maior parte delas são monumentos históricos, eram igrejas católicas até a Reforma, são igrejas medievais, etc. E há pouco tempo atrás fui a uma profissão religiosa no norte, a York, e de caminho para ir em Lincoln. E a catedral só abria às 10 horas, né? E pagava-se bilhete, não é? Embora com o cartão de estudante ou de padre provavelmente iriam dispensar na mesma. Mas o que é certo é que eu estacionei o carro que me emprestaram frente à catedral, não é? E andava a tentar ver os sinais de trânsito, onde é que podia parar e onde é que não podia parar, não é? E houve um senhor que estacionou mesmo atrás de mim. E eu fui ter com ele a perguntar-lhe, olha, desculpe, como é que se faz aqui para assinalar? Porque dizia que só se podia estar ali estacionado 1 hora. Uhum. Como é que faço para assinalar? Tenho alguma máquina onde posso horário? Como é que faço? E ele disse, não é preciso, porque os fiscais passam e eles tiram fotografias com o horário e passado 1 hora, se a pessoa não estiver, o carro ainda estiver, põe a multa. E já agora não vale a pena mudar o carro de lugar, porque eles tiram a fotografia às rodas. Portanto, a forma como a roda está a se mexer, o carro se puxar para frente ou para trás, apanham na mesma. Mas tenho 1 hora à vontade e tal. Bom, isso vai ser complicado porque a catedral só abre às 10, ainda é tão cedo. Disse-me, não, a catedral já está aberta, até porque agora é a oração da manhã. E, aliás, nem precisa esperar até às 10 porque você não tem que pagar bilhete. Aproveite, entra agora. Se quiser estar na oração, se não quiser, aproveita até a melhor hora do dia para visitar porque não há ninguém. E ninguém o vai chatear. O que é certo é que eu entrei, não é? Ele, de facto, foi para uma das capelas onde iam fazer a oração da manhã, não é? E eu comecei a andar pela catedral, não é? Passei por vários vigilantes, porque o edifício é gigantesco, não é? Passei por vários vigilantes, não é? Todos eles, um bom dia, eu um bocado preocupado, não é? Que ainda me fossem chatear ou repreender por estar antes do horário oficial da abertura a visitar a catedral. Todos eles de uma simpatia extraordinária, bom dia, com um sorriso, etc, etc. Não é? Fiz a visita toda, parei depois para rezar e depois ainda fui tomar um café num dos claustros onde tem a livraria com o café, não é? Num dos jardins, num dos claustros, num dos jardins. Nós estamos muito ingleses, mas estavas a falar e lembrei-me das tantas vezes que também fomos em Roma, não é? Quando lá estivemos, seja da comunidade Santo Egídio, seja ali na Praça de Espanha, isto é, que no final do dia, tanta gente a seguir, a sair do emprego, que ia rezar, não é? Cantando através das as vésperas, mas cantadas com uma beleza absolutamente extraordinária, e é como se fosse ali um interregno, não é? No dia, que dava sentido, não é? E esse é um modo diferente também, não é? De viver a fé no meio da cidade, parece. A Lisette acabou de fazer um comentário muito significativo, não é? Que para muitos sacerdotes é difícil ficar no fim da Eucaristia a cumprimentar as pessoas, pretende correr para o outro lado. Aconteceu-me a mim, também tive mais do que uma comunidade, e não era possível ficar literalmente porque tinhas de ainda pegar no carro, andar 10 ou 15 minutos de carro até outra igreja, entrar na sacristia, paramentar-te, preparar-te, etc. Não é? Isso também irá eventualmente acabar por provocar uma reflexão sobre a questão do número de celebrações que os párocos são forçados a fazer. Eu recordo os meus domingos durante 3 anos, que eram 8, 9, 10 e um quarto, ou 8, 9, 10 e 11 e um quarto.
Portanto, nós, gondiães, travassós, barbudos. E era assim se não era mais a seguir, não é? Mas esta é a realidade, de muitos isso irmãos sacerdotes. E isso merece uma séria reflexão, porque eu pergunto se isto, enfim, já lá vai algum tempo, mas se isto é sustentável, se isto está a fazer a diferença. Paulo, no outro dia, quando quase estávamos na formação do clero e foi apresentado o estudo, não é, para os próximos 10 ou 20 anos, estamos a falar nos próximos 10 menos, ou 20 anos, quase menos 100 sacerdotes. No fundo, estamos a falar de quase de 1/3 do número de padres que temos, não é? É impossível manter o registro com o mesmo número de padres, não é? Não pode celebrar 20 missas por dia, não é? Portanto, há algumas decisões que são difíceis, mas terão que ser tomadas e não será possível este registro de missa dominical em todas as comunidades, em todo o lado. Não dá, não é? E eventualmente, por isso é que estávamos a trazer este tópico, e que, em alguns casos, a presença da Igreja onde as comunidades são mais reduzidas não pode ser com a mesma intensidade que é noutros sítios. Um tópico, um assunto que podemos, não sei se não tem que ser já, nem daqui a 15 dias, nem um mês, mas um assunto que, de facto, há pouco comprei um livro na tua livraria, Tiago. É precisamente... Haverá Haverá outra. É precisamente sobre o burnout dos padres, não é? Portanto, a situação em que se encontram, o título é O Cansaço do Clero, um desafio para hoje e para o futuro. Em que faz o retrato da situação, eu creio que é mesmo na Arquidiocese de Madrid, não é? Mas a situação em que se encontra muito, muito claro, quer dizer, para já não falar diabetes, o sobrepeso, todas essas coisas, uma vida desordenada, não há horas para levantar, não há horas para deitar, rezar, tudo isso, e nós temos que perceber quais são as causas, mas isso é assunto para outro programa, mas muito deriva disso. Eu lembro-me, já agora estamos a falar disso, foi numa missa crismal. E eu chamei a atenção para isso, eu percebo a generosidade de alguém, eu percebo aquele caso que o José falou, está aí na homilia, não é? Do sacerdote que parava numa bomba de gasolina para comer uma sandes, não é? Porque não teve tempo para jantar. Ok? Muito bem. É de uma generosidade imensa e de uma entrega à missão extraordinária, podemos dizer assim. Ao mesmo tempo, o facto de elogiarmos isso, não podemos normalizar este comportamento. Não podemos normalizar este comportamento. Porque ele vai reventar, não está a resolver, em algumas situações, não está a resolver absolutamente nada. Os frutos pastorais são os que se vêm também, portanto, não me parece que a coisa esteja a resultar. Eu já agora não conheço a pessoa em concreto, estou a falar de um exemplo, alguém certamente partilhou isso com o seu bispo e muito bem, não é? Numa conversa, provavelmente numa visita pastoral ou no encontro que teve, não é? E eu fiz coisas parecidas. Todos nós já fizemos isso. Já fizemos coisas parecidas, e essas e outras, não é? Hoje, olhando para trás e perspectivando o futuro, não me vejo a fazer isso. Tem que ser, fazer uma coisa pontual. Normalizar isso, não. Normalizar isto, não. E deve haver esse cuidado. Que, para além, outra coisa que é, sim, é verdade, são os números do clero. Mas nem tudo gira à volta do clero, não é? Claro. E portanto também temos daí de pensar de outras formas de governo, das nossas comunidades, dos ministérios, não no sentido supletivo, mas de facto reconhecimento de carismas, não é? Eu espero que o sínodo traga, digamos, esse novo impulso também à vida da Igreja, já está a trazer em algumas dimensões, mas que seja possível, não é? Mas enfim, estamos a falar da cidade, não é? Mas na cidade também se trabalha passa-se a vida, muitos passam a vida em funerais, não é? As pessoas morrem, não é? E morre-se muito na cidade. Agora já não podemos falar de... Desculpem um humor negro a esta hora. Não, para dizer que já chivolamos, quer dizer, já derrapámos na nossa hora e depois sim. O povo sofre e nós não aguentamos, eu não vos aguento mais. Para dizer que está a chegar a nossa horinha de dizer adeus, de dizer muito obrigado, de
eu gostei, de facto, há muita gente a partilhar algumas experiências pessoais e sobretudo demonstrando o interesse sobre eu não esperava que fôssemos parar aqui, honestamente, mas desta ideia da necessidade da escuta, da presença, de ter tempo, não é? Como o bem mais precioso que temos atualmente é o tempo, tem que ser bem gerido e é preciso tempo também para estar com as pessoas. Se calhar, eventualmente, mais para a frente, temos de recuperar esta ideia. Querem dizer alguma coisa mais? Já diz o livro do Eclesiastes, há um tempo para falar e um tempo para ficar em silêncio. Olha, obrigado então a todos que nos obrigado. acompanharam, também número expressivo, e é bom também irem partilhando. Acho que também não é uma conversa a três, mas depois que se dilata e que se alarga a tantos que nos acompanham. Agradeço em nosso nome. Obrigado também a vocês, os dois, e regressamos em breve. Um abraço a todos. Um abraço, boa noite, Obrigado. obrigado, boa noite a todos.